Glória a Deus, todo o tempo Ele é bom. Aleluia. Bom, estou animado para aquilo que o Senhor há de fazer esta noite. Amém? Só o irmão Paulinho aqui que está animado. Só ele que falou amém? Vou repetir, vou te dar outra oportunidade. Eu estou animado para aquilo que o Senhor vai fazer esta noite, amém? Glória a Deus. Irmãos, deixa eu te dizer, toda vez que você vier cultuar, tem que chegar aqui com o coração cheio de expectativas, porque você não veio aqui fazer qualquer coisa e nem ouvir qualquer coisa. Você veio aqui para entrar em contato com a palavra de Deus, para entrar em contato nessa unção coletiva, amém? É um ajuntamento do corpo de Cristo, glória a Deus. Fala assim, eu faço parte desse corpo. Aleluia, glória a Deus. Então prepare o seu coração aí, para receber aquilo que o Senhor tem para nos falar esta noite. Bom, o tema vocês já viram ali, né? Seja forte e corajoso. Fala para o seu irmão aí, seja forte e corajoso. Aleluia. Pastor Claudinho, cheguei aqui, ele falou assim, eu não acredito. Eu falei, o que foi? Ele falou assim, eu tenho a palavra que eu vou ministrar no outro domingo, o tema era exatamente esse, seja forte e corajoso. Eu falei, então pronto, acrescenta, parte 2. Na frente aí. Então, irmão, significa que tem algo específico e muito importante que o Senhor quer liberar. E se eu fosse você, eu agarraria. Eu não perderia tempo. Sabe, eu estava sentado ali, enquanto o louvor ministrava, eu fui sendo muito ministrado pelo Senhor. E uma inspiração do Espírito veio ao meu coração. Uma palavra soprou dentro do meu espírito. E essa palavra dizia assim: vocês estão prontos para uma colheita. Vocês estão prontos para receber a colheita. Quem lembra qual é o tema do ano? A colheita. É o ano da colheita. É engraçado que a gente fala de colheita, mas não tem colheita se não tem semeadura, amém? E não sei se alguns vão recordar aqui, ou se todos vão recordar, mas no início do ano, quando foi falado sobre isso, eu disse algo que o Senhor me inspirou a dizer, que foi que durante um período, durante um tempo, nós perceberíamos que talvez nós não estivéssemos colhendo nada, que parecia que a gente fala, nossa, ano da colheita, não estou colhendo nada. Cadê a colheita? Isso daí é só uma palavra. É só qualquer coisa. É só o pastor enchendo linguiça, só para falar que tem um tema. E muitas vezes eu tenho certeza que passou pela cabeça de algumas pessoas, porque não conseguiu enxergar resultado. Mas enquanto eu estava ali, o Espírito Santo disse para mim, um novo tempo, um tempo agora da colheita chegou. Irmãos, eu percebo no meu espírito uma unção diferente. Uma unção diferente. Eu não sei explicar, irmãos, mas é uma unção diferente. Desde semana passada eu tenho tido essa percepção. Eu entrei aqui pela manhã, no domingo pela manhã, e eu tive essa percepção. Uma unção leve, gostosa, um ambiente gostoso, agradável. Eu entrei aqui nesse lugar e eu comecei a ter essa percepção. Uma unção pairava sobre esse lugar. E enquanto eu estava cantando e adorando, eu percebi a mesma unção de leveza, uma unção suave, gostosa de sentir, gostosa de contactar ela, de deixar ela fluir, sabe? Irmãos, agarra isso, não deixa passar, amém? Mas vamos lá. Aleluia, vamos lá. Livro de Josué capítulo 1, vamos lá desde o versículo 1, se vocês puderem colocar por gentileza na versão NVT, que é a versão que eu estarei lendo a maioria dos textos hoje. Josué capítulo 1, a partir do versículo 1, um texto bem conhecido, amém? Tem como colocar? Tem? Amém? Glória a Deus, está colocando lá. Então, Josué capítulo 1, a partir do versículo 1, eu vou lendo aqui já para ganhar tempo, diz assim: depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor disse a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, versículo 2:
meu servo Moisés está morto. Chegou a hora de você conduzir todo este povo, os israelitas, para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu lhes dou. Aqui, entenda, aqui Moisés acaba de falecer, morrer, ir para o céu, arrebatado, não sei dizer ao certo, 100%, mas Moisés já não estava mais, então Deus levanta o seu auxiliar, aquele que caminhava junto com Moisés, aquele que aprendeu com Moisés, aquele que estava do lado de Moisés, que foi discipulado por Moisés. Está vendo a importância de você estar perto dos seus pastores? A importância de você estar perto dos seus líderes? Estar perto de pessoas que têm conhecimento da palavra e que te levam cada vez mais para perto de Deus? Então Deus levanta Josué e fala para Josué: eu darei a vocês todo o lugar em que pisarem, conforme prometi a Moisés. Versículo 3, né? O 2 ele ainda diz: entrar na terra que eu lhes dou. Vocês estão entrando numa terra que já está habitada, mas não era para aquele povo habitar. É uma terra que eu já dei para vocês, e eu vou fazer vocês entrar nela agora. Amém? Versículo 4: desde o deserto de Neguebe ao sul, até os montes do Líbano ao norte, desde o rio Eufrates a leste, e até o mar Mediterrâneo a oeste, incluindo toda a terra dos hititas, ou seja, norte, sul, leste e oeste. Deus já dimensionou a terra que era para esse povo, o povo israelita. Versículo 5: enquanto você viver, ninguém será capaz de lhe resistir. Aleluia. Oh meu Deus. Pois eu estarei com você, assim como eu estive com Moisés. Não o deixarei, nem o abandonarei. Seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Ah, irmão, não é para qualquer um não. É só para quem é forte e corajoso. Cadê os fortes e corajosos? E tem uns irmãos que ficou meio no caminho assim, tipo, se eu levanto, se eu não levanto. Irmãos, para você ser forte e corajoso, existe um princípio importante que nós vamos entender aqui. Versículo 6: seja forte e corajoso, pois você conduzirá este povo para tomar posse da terra que jurei dar a seus antepassados. Eu acho interessante esse texto, porque no começo, lá no versículo 2, ele diz assim: meu servo Moisés está morto, chegou a hora de você conduzir este povo, os israelitas, para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu lhes dou. A terra que eu lhes dou. Aí no versículo 6 ele diz: seja forte e corajoso, pois você conduzirá este povo para tomar posse. Irmãos, você precisa ser forte e corajoso, não é para lutar, para ter alguma coisa, não é para lutar, para alcançar alguma coisa. Não, pastor, eu tenho que ser forte, pastor, eu tenho que ser corajoso, porque eu tenho que conseguir. Eu estou lutando, eu estou vivendo uma vida de luta, e luto para cá, luto para lá, para conseguir alcançar alguma coisa, para alcançar aquilo que Deus está falando para mim. Deus falou, pastor, que Ele vai me dar isso, vai me dar isso. Eu estou lutando para isso, para alcançar. Deixa eu te dizer, você não precisa lutar para alcançar nada. Você só precisa ser forte e corajoso para tomar posse, porque já é seu. Talvez alguns ainda não entenderam. Você não está mais numa posição de igreja militante, sempre digo isso, militando, lutando para um dia conquistar alguma coisa. Não, essa posição não te pertence mais, irmãos. Agora você é uma igreja triunfante, uma igreja que já está no triunfo, que já está na vitória. Você não será vencedor, você é mais que vencedor. Você só precisa ser forte e corajoso para permanecer na vitória, para permanecer na posição que Deus te colocou e tomar posse. É meu, eu tomo posse.
É como se pegasse uma escritura, passasse para o teu nome e dissesse assim: ó, é seu, a escritura está no teu nome. A hora que você quiser, você passa aqui, leva para o cartório, reconhece, firma e é seu. Quando será seu? Quando você tomar posse. Quando você pegar, porque já foi passado no papel, já é teu. Mas enquanto você não reconhecer que é teu, você ainda não tomou posse daquilo. Você precisa agora finalizar o processo. Tomar posse é trazer a manifestação. Simples assim. Porque tem pessoas que podem estar pensando assim: um dia, pastor, nossa, um dia eu vencerei. Um dia eu vou alcançar a vitória. Um dia eu vou ser curado. Não, meu irmão, você já é curado hoje. Você é vitorioso hoje. Um dia vai se manifestar aquilo que você já é. O que é que falta? É tomar posse. Seja forte, seja corajoso e tome posse. Aleluia. Você está entendendo? Glória a Deus. Mas vamos continuar aqui. Seja forte e corajoso, pois você conduzirá este povo para tomar posse da terra que jurei dar a seus antepassados. Versículo 7. Seja somente forte e corajoso. Tenha o cuidado de cumprir toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Toda palavra, a lei, aqui na época a palavra era a lei, mas aqui para os dias de hoje, para nossos dias, está falando da palavra de Deus. Seja somente forte e corajoso, e tenha cuidado de cumprir a palavra de Deus. Não se desvie dela, da palavra, nem para um lado, nem para o outro, ou seja, nem para a direita, nem para a esquerda. Assim você será bem sucedido em tudo o que fizer. Relembre continuamente. Vou repetir. Relembre continuamente os termos deste livro da lei ou da palavra de Deus. Medite nele ou nela dia e noite. Dia e noite. Dia e noite. A palavra de Deus tem que estar na sua mente. Não significa que você tem que ler a Bíblia 24 horas por dia e ficar em oração 24 horas por dia. Aí você fala: como é que eu trabalho, pastor? Como é que eu estudo? Não. A sua mente precisa estar conectado com a palavra 24 horas por dia. Você tem que pensar em Deus, falar a Deus, ouvir Deus, sentir Deus. E se não sentir, fala de Deus. Porque nós não vivemos por que vemos, nem pelo que sentimos, amém? Nós vivemos pela fé na palavra, aleluia. A sua mente tem que viver Deus o tempo todo. Tem que ser guiado pelo Espírito de Deus o tempo todo. Tem que estar conectado com a palavra de Deus o tempo todo. No seu pensar e principalmente no seu falar e no seu agir. Isso é continuamente. Relembre continuamente os termos desta lei. Medite nele dia e noite para ter certeza de cumprir tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e terá sucesso. Aleluia! O que é que você vai ter fazendo tudo isso? Diga assim: sucesso. Aleluia! Em tudo o que fizer. Aleluia! Versículo 9. Esta é a minha ordem. Mais uma vez. Seja forte e corajoso. Aleluia. Não tenha medo. Fala para o seu irmão: não tenha medo. Seja forte e corajoso. Aleluia. Não tenha medo, nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Aleluia. Interessante que essa frase, seja forte e corajoso, por 3 vezes Deus diz isso a Josué. Agora você imagina o que poderia estar passando na cabeça de Josué. Ele caminhou com Moisés, ele viu o grande livramento que Deus deu aos israelitas, ao povo de Deus, através da vida de Moisés, tirando eles do Egito, 430 anos, sendo escravizados lá no Egito.
pedindo pelo amor de Deus. E depois da forma que foi que Deus tirou, mandando praga, era tudo quanto é tipo de praga lá para aquele povo, endurecendo o coração do faraó. Depois faraó libera, aí eles conseguem sair, e perseguição, aí abre o mar vermelho, eles passam pelo mar, aí a murmuração, é deserto, é isso, é aquilo. O que era 40 dias virou 40 anos, porque o povo ruim, povo murmurador, que reclama. Ainda bem que era só naquela época, aleluia. Nos dias de hoje isso não existe, glória a Deus. Se existe é só nas outras igrejas, aqui não. Aqui nessa igreja aqui ninguém reclama, ninguém murmura, não. Aqui está tudo lindo, amém? Amém, aleluia. E então ele consegue tirar o povo do Egito, levar o povo à frente do lugar onde seria a terra prometida. Só que aí ele teve que lidar com aquele povo, e Deus falou para ele: Moisés, quando tu quiser água, tu bate na pedra. Moisés foi pá na pedra e saiu água. Depois Deus falou assim: agora você vai lá e fala com a pedra. Moisés estava aperreado, nervoso, o povo enchendo o saco. Ele foi lá e pá na pedra de novo. Por causa disso você não vai entrar na terra prometida. Olha aí que injustiça, talvez você pense. Ele só bateu na pedra. Não, ele só desobedeceu a Deus. E agora sobra para Josué ser o condutor do povo que iria herdar a terra prometida. Ele era o auxiliar. Era a primeira experiência dele como líder de mais de, talvez, acho que 3 milhões de pessoas, um pouco mais, para levar um povo para uma terra na qual eles ainda teriam que lutar, mas que na voz do Senhor já era deles. Eles não teriam que lutar para conquistar, eles só teriam que entrar para tomar posse. Então Deus encoraja Josué: ei Josué, seja forte Josué, seja corajoso. Em outras palavras, ser forte e corajoso significa: tenha fé, mantenha a sua fé na minha palavra. Quando eu digo para você, seja forte e corajoso, eu estou dizendo para você: mantenha-se firme na palavra. Fique firme na palavra. Não interessa o que vai acontecer, vai ter perseguição, vai ter problema, vai ter murmuração, vai ter pressão, mas seja forte e corajoso. Porque, irmãos, tem que ter coragem para fluir no Espírito, principalmente. Tem que ter coragem. Dentro da igreja tem que ter coragem. É por isso que eu falo que tem os irmãos aqui que saem correndo, que pula, que grita, que dá risada no meio da igreja, em casa, no meio da pressão, a bucha tá apertando, o negócio está estourando e começa a rir. Aqui não, diabo. Aí as pessoas olham para a cara dele igual vocês estão me olhando assim, tipo, doido. Irmão, sabe o que é isso? É ser corajoso. É obedecer a um comando que Deus dá. Quando Deus fala assim: tenha coragem, aí a pessoa vai: eu tenho coragem do quê, Deus? Vai lá, você não está crendo? Então pula, então toma posse, corre, então toma posse, dá uma risada. Não, Deus, eu tenho vergonha, frouxo, não tem coragem, e muitas vezes perde o melhor de Deus por não cumprir pequenos comandos que Deus está dando para você fazer. Amém? Eu estou entrando em alguns pontos aqui, irmãos, mas é que é para poder trazer alinhamento, amém? Seja forte e corajoso. Mas o que vão pensar de mim? O que vão falar de mim? Não interessa o que vão pensar, não interessa o que vão falar, apenas haja, cumpra aquilo que o Senhor está direcionando você a fazer, e você vai ver resultados chegando na sua vida, amém? Não deixe, irmãos, para celebrar quando você vê naturalmente. Não deixe para celebrar só quando você vê naturalmente. Agora, pastor, estou alegre. Por quê? Fui curado. Aí você está alegre agora porque você foi curado. Mas e antes? Você não era alegre? Significa que você não estava crendo? Que em Cristo você já era curado?
Você só creu agora que manifestou? Isso não é fé. Então você não está vivendo por fé. Fé é se alegrar pela sua cura antes de ver ela se manifestar. Fé é se alegrar na sua vitória antes de ver ela se manifestar. É sabendo que em Cristo você já tem, que em Cristo você já é, que em Cristo você já pode. Então eu não corro e me alegro porque já aconteceu. Não, eu corro e me alegro porque... eu não corro e me alegro só quando acontece. Eu corro e me alegro porque eu sei que independente do momento e do tempo, já aconteceu. Só falta manifestar. E quando vai manifestar? Quando eu tomar posse. Você está disposto a tomar posse hoje? Tem muitas coisas aí, irmãos, que basta você tomar posse. Tem gente orando para Deus, falando assim: Deus, cadê meu dinheiro, Deus? As contas, os problemas, a doença, é isso, é aquilo. Deus, cadê o dinheiro? E Deus está olhando para você e dizendo assim: eu não tenho dinheiro aqui no céu. Não tem Bradesco aqui no céu, não, Itaú. Tem dinheiro, o dinheiro está aí, na terra aí. E eu também coloquei dentro de você algo chamado autoridade. Deu uma ordem, quem é que está segurando teu dinheiro aí? Não sou eu não, é o diabo. Então manda ele embora. Solta meu dinheiro, capeta. Larga tudo que é meu. Vem dinheiro me servir. Vem dinheiro se manifestar na minha vida. Saúde divina, obrigado Deus, porque eu sou sarado. Diabo, solta minha vida agora em nome de Jesus. Doença, vai embora agora em nome de Jesus. Eu sou curado, eu sou sarado. E eu não duvido disso. Ah, mas com o fulano não deu certo, com o Beltrano não deu certo. Meu irmão, eu só sei de uma coisa: é algo entre ele e Deus. A palavra de Deus é imutável. Ela não muda. Eu continuo crendo, confiando nela. E o que ela diz é a verdade, ponto final, acabou. Eu continuo declarando ela. Eu sou sarado, eu sou curado, eu sou próspero, eu sou suprido, eu sou abençoado, eu sou mais que vencedor. Eu sou o que a palavra de Deus diz que eu sou. Seja forte, seja corajoso, para nunca sair desse lugar. Aleluia, glória a Deus. O Senhor é bom, em todo tempo Ele é bom. Seja forte e corajoso, para tomar posse pela fé, para dançar, para pular, quando você não está vendo, quando você não está sentindo. Sabe, pastor, estou com uma dor no coração, pastor, uma dificuldade. Eu acordei hoje com o pé esquerdo. Glória a Deus, né? Tá bem que você tem os dois, né? Pensou que só tem um só? Vai falar o quê? O eco direito ou o eco esquerdo? Ai, pastor, sabe o que é? Não acordei muito bem hoje. Tudo bem, irmão. Você pode ser só uma desentiria. Vai no banheiro, já resolve rapidinho. Não, pastor, é sentimental. Sabe o que é? Um aperto no coração. Irmãos, tem dias que eu também acordo desse jeito. Tem dias que eu acordo dor de cabeça, com enxaqueca. Tem dias que eu acordo com um sentimento ruim, um negócio estranho. Mas você acha que eu me importo com essas coisas? Essas coisas o diabo coloca na sua mente, no seu coração, ou circunstâncias vão pressionar você. Isso daí, se você não aprender a conviver com esse tipo de situação, meu irmão, você não é o que está fazendo aqui então. Mas o Senhor Deus não tem nada a ver com isso. O Senhor Deus já te curou. Você não vive baseado nesses sentimentos, porque isso daí, coisa da alma, são coisas sentimentais. Mas agora eu preciso ver o que a palavra de Deus diz ao meu respeito. Eu preciso ser forte e corajoso para mandar um ha-ha para o problema. Eu preciso ser forte e corajoso para poder dar uma ordem para esse sentimento, para não deixar ele dominar mais a minha vida. Eu preciso ser forte e corajoso para permanecer na posição privilegiada que o Senhor nos colocou. Você entende, irmãos? Forte e corajoso. O que Deus falou para Josué: Josué, agora você vai assumir a posição de Moisés. E aquilo que eu prometi para Moisés vai se cumprir em você. E tudo que você fizer, ninguém vai poder te parar. Aonde você colocar as plantas dos teus pés, eu vou te dar. E ninguém poderá te resistir.
É isso que Deus falou para Josué, e é isso que Ele está falando para você hoje, essa noite. Ninguém poderá te resistir, porque você carrega a presença, irmãos. A presença de Deus está em você. Seja forte, seja corajoso, tome posse, avance. Não fique, por quê? Jesus, cadê você? Pai, Jesus, não estou te ouvindo, Deus. E agora? Olha para a palavra. Quer ouvir Deus? Leia a Bíblia. Quer ouvir o Senhor? Ore. Quer ouvir o Senhor? Busque na palavra. Vai estudar a palavra. E aí você vai ouvir Deus, amém? Tinha um homem. Tinha um homem chamado Gideão. Gideão, ele se achava fraco. Gideão se achava pequeno. Ele tinha uma falsa humildade. Sabe o que é falsa humildade? É aquela pessoa que fala assim: não, eu não sou ninguém, eu não sou nada. Não, eu sou um verminho de Jacó. Eu sou uma barata sem asa. Não, eu sou o pedacinho do caco da teia que coçou a bereba de Jó. Não, eu sou uma lagartixa sem rabo. Eu sou o furunco de Moisés. Eu não sou nada. Eu? Jesus escolheu eu? Não. Eu? Quem sou eu? Falsa humildade. É alguém que, para fugir do chamado, ou para fugir daquilo que Deus tem, se coloca nessa posição. Gideão estava se colocando nessa posição. Vamos ler Juízes, na versão NVT. Juízes capítulo 6, versículo 12. Juízes capítulo 6, versículo 12. O contexto aqui, só para você entender melhor. Josué morreu. E aí, a partir desse momento, o povo começou a se esquecer de Deus. Começou a adorar outros deuses. Então, começaram a colher. E Deus não podia fazer mais nada por ele. Então eles começaram a ser perseguidos pelos midianitas. E os midianitas estavam saqueando o povo de Deus, saqueando todos eles. Eles começaram a clamar ao Senhor, o povo de Israel. Começaram a pedir misericórdia, a clamar ao Senhor. Então Deus vem e aparece para Gideão e diz assim, versículo 12: o anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: o Senhor está com você, guerreiro corajoso. Olha que interessante. Você vai ver que no contexto aqui, Gideão se enxergava fraco, o menor dos seus irmãos, o menor das famílias. E de repente o Senhor manda o anjo chega para ele e já enxerga ele com outros olhos e fala para ele: o Senhor está com você, guerreiro corajoso. Aí ele: eu? Corajoso? Eu? Vamos ver o texto. Gideão respondeu: meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? Já começa a reclamar. E onde estão os milagres que nossos antepassados nos falaram? Acaso não disseram: o Senhor nos tirou do Egito? Agora, porém, o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Versículo 14: então o Senhor se voltou para ele e disse: vá com a força que você tem e liberte Israel dos midianitas. Sou eu quem o envia. Primeiro o anjo diz: o Senhor é com você, homem valente, corajoso. Aí começou a reclamar: onde tu estava, Senhor? O Senhor nos abandonou. Olha o que aconteceu. Os midianitas estão correndo atrás da gente, roubando tudo que é nosso. Cadê o Senhor dos antepassados? Cadê o Senhor? Aí ele falou assim: é você mesmo, Gideão. É você mesmo. Vai com a tua força aí, com o que você tem, e liberte o povo. Eu sou contigo. Deixa eu te dizer, quando você começar a reclamar, o Senhor vai começar a dizer para você assim: você mesmo. Eu escolhi você. Sou contigo. Bora resolver o problema. Se você teve a audácia de murmurar ou de reclamar, significa que você está vendo o problema
E já que você está vendo o problema, por que não resolver ele? Amém? Cri, cri, cri. Só os grilos. O Senhor se voltou para ele e disse: vá com a força que você tem e liberte Israel dos midianitas. Sou eu quem o envia. O Senhor disse: sou eu quem o envia. Sou eu quem o envia, guerreiro corajoso. Aí o versículo 5 ele diz: mas, Senhor, como posso libertar Israel? Perguntou Gideão. O meu clã é o mais fraco de toda a tribo de Manassés. Eu sou o menos importante da família. Certamente estarei com você, disse o Senhor, e você destruirá os midianitas como se estivesse lutando contra um só homem. Eu envio você, eu estarei com você, ó guerreiro corajoso. Meu irmão, não sei como é que você está se enxergando, mas o Senhor te enxerga, um guerreiro corajoso. O Senhor está dizendo: ei, não importa o problema, não importa a circunstância, deixa isso para lá, eu sou contigo. Eu é que envio você, eu é que estou à sua frente. E sabe, você não pode reclamar mais, porque naquela época Deus vinha sobre eles, mas agora o Espírito Santo de Deus está dentro de você. Todo dia quando você acorda, o Espírito Santo está falando assim: bora para mais um dia, estamos juntos, eu sou contigo, varão valoroso, varoa valorosa, guerreiro corajoso e corajosa. Bora enfrentar esse dia, e vamos ver o que o Senhor preparou para nós, e vamos vencer mais um dia, para a honra e glória do Senhor. Todo dia agora, todo dia. Então, o que é que Gideão fez? Resumo da ópera. Gideão então começa a convocar os povos da nação de Israel, as tribos. E aí no final da história, ou no meio da história no caso, ele junta ali 32 mil homens para ir para a peleja contra 135 mil midianitas. Um número baixo em comparação ao seu adversário. Só que aí Deus vem para Gideão e fala assim: Gideão, negócio seguinte, vou fazer algo diferente. Mas Gideão não estava crendo ainda que era o Senhor. Então ele começa a pedir sinal. 3 sinais ele pede para Deus. Primeiro ele pede para o anjo: olha, se é você mesmo, Deus, que está falando comigo, me dá um sinal. Eu vou lá preparar uma oferta, uma oferenda. Vou preparar lá uma oferta para você. Fica aqui enquanto eu preparo a oferta. Gideão prepara a oferta, traz a oferta. O anjo sai fogo da pedra que consome a oferta e desaparece. Então Gideão fala: era um anjo, meu Deus, e agora eu vi o anjo, eu vou morrer. E Deus diz para Gideão: fique tranquilo, você não vai morrer por causa disso. Então, quando ele junta os 32 mil homens, ele chega para Deus e fala assim: Deus, só uma dúvida, que eu ainda não estou convencido ainda que é o Senhor mesmo que está mandando eu ir lá. Por quê? Porque está com medo. Um sinal, ó, vou pegar um molho de lã, vou deixar numa eira a noite toda, e se no final do dia, pela manhã, se eu apertar a eira e ela estiver encharcada, mas o chão em volta dela estiver seca, eu saberei que é o Senhor. Um teste. Deus faz exatamente como ele pede. No dia seguinte, o chão está totalmente seco, ele aperta aquela lã e sai água, o orvalho, todo molhado. Aí ele ainda não está convencido, porque ele está com medo. Então ele fala assim: Senhor, oh Deus, sabe o que é? Não fique irritado comigo, não fica bravo, mas eu queria pedir outra coisa. Vamos fazer o contrário agora? Olha, se nessa noite eu vou colocar o molho de lã, se nessa noite, até o outro dia, agora é o contrário, a lã tem que ficar seca do orvalho, não vai molhar, mas o chão tem que estar encharcado. E no dia seguinte aconteceu como ele pediu: o chão encharcado do orvalho, lã sequinha. Aí então ele acredita. Depois de 3 vezes, ele confia que realmente era o Senhor. Quantas pessoas aqui não faz prova com Deus? Cuidado, irmão, com o tipo de prova que você faz com Deus. Porque senão, você está dizendo para Deus assim: não confio na sua palavra. Deus, se é o Senhor mesmo
que apareça uma borboleta verde, vermelha e amarela na minha frente agora. Ah, não apareceu, então não é o Senhor. Tem gente que age dessa forma. Não, se é o Senhor, vai aparecer na minha frente um Fusca preto de roda amarela com paralama vermelho. Não apareceu, então não é o Senhor. Tem gente que acha que isso é fazer prova com Deus. Cuidado, irmãos. O Senhor traz respostas com base na sua palavra. Amém? Mas vamos lá. E então ele confia que é. Então ele junta 32 mil homens. Aí o Senhor olha e fala assim: não, Gideão, 32 mil homens é muito. Senão vocês vão vencer. Porque eu que estou mandando vocês ir, eu já disse que eu sou com vocês. Aí vocês vão com 32 mil homens, vocês vão achar que é na força de vocês que vocês venceram. Não. Vamos fazer o seguinte: chama esse exército que você juntou, pergunta quem é que está com medo. Quem é os medrosos, que está tremendo de medo. Ou, em outras palavras, os cagão. Os cagão você manda embora. Quem é que está com medo? 22 mil, vazou, foi embora. Só ficou 10 mil. Os medrosos foram embora. Aí Gideão ficou assim: Deus, então, né? Só sobrou 10 mil aí. Não, 10 mil ainda é muito, Gideão. Vamos fazer o seguinte: vamos descer até a fonte, até o riacho. Você vai mandar eles tomarem água no riacho. Aqueles que se debruçarem no riacho, colocarem a boca na água, se debruçarem totalmente ali, ó, você separa. Agora aqueles que chegarem, só se ajoelharem e pegarem a água com a mão e lá trazerem a boca, esses daí você separa também. Os que se agacharam, você manda embora. Os que trouxeram água na boca, esses daí vai ficar para guerrear, para peleja. Só sobrou 300. Aí lascou. Só 300. Aí Deus falou assim: agora sim tá bom, esse número tá bom. 300 homens contra 135 mil homens. Gideão ainda estava com medo. E Deus sabia que ele estava com medo. Então Deus vem e fala com ele assim. Coloca Gideão, Juízes capítulo 7, o versículo 7, por favor. Juízes 7, até o 15. O Senhor disse a Gideão: com esses 300 homens eu livrarei Israel e entregarei os midianitas em suas mãos. Mande para casa os demais. Pode continuar? Gideão ordenou que recolhessem as provisões e as trombetas de chifre de carneiro dos outros guerreiros e os mandou para casa, mas manteve consigo os 300 homens. O acampamento midianita ficava à frente de Gideão, descendo o vale. Naquela noite o Senhor lhe disse: levante-se, desça ao acampamento dos midianitas, pois eu os entreguei nas suas mãos. O que é que o Senhor disse? Primeiro, guerreiro corajoso, junte tudo que você tem e vai. Eu sou contigo, eu estou enviando você. E agora aqui ele diz: pois eu entreguei eles nas suas mãos. Fora tudo isso que Deus havia dito para Gideão, Gideão ainda fez prova com Deus 3 vezes. Meu irmão, não bastava: eu sou contigo, vai, varão valoroso. Aquilo que eu falei para você, eu estou dizendo, vai. Ah, irmão, agarra aí se vai. Mas Gideão não tinha a presença de Deus dentro. Tinha um pouco conhecimento de quem Deus era. Então eu vou aliviar para Gideão. Mas e nós? Que carregamos a presença. E muitas vezes ficamos: será que é Deus? Será que não é? Será que é? Será que não é? Será que Deus falou? Será que Deus não falou? Será que Deus falou? Será que não falou? Será que eu vou? Será que eu não vou? Será que eu vou? Será que eu não vou? E fica nesse vai e não vai, nesse chove e não molha. Fica alugando a moita. Será que você me entende? E não vai nem vai. E aí fica. Gideão teve tudo isso com Deus. E mesmo assim, ainda estava com medo. Mesmo Deus dizendo: pois eu os entreguei em suas mãos. Está fácil. É seu. Está ganho. É só agir e partir para o abraço. Em outras palavras, era isso que Deus estava falando para Gideão. Mas a continuação:
Versículo 10. Mas, se você tem medo de atacá-los, desça até o acampamento com o seu servo Purá. Deus já sabia que ele estava com medo. Falou: olha, Gideão, eu já entreguei ele nas suas mãos, mas se você ainda está com medo, então desce lá ao acampamento dos midianitas, nas pontinhas dos pés, com o seu servo Purá. Aí, versículo 11: ouça o que os midianitas estão dizendo, e você se encherá de coragem e terá ânimo para atacar. Então Gideão e seu servo Purá desceram até os limites do acampamento inimigo. Os exércitos de Midian, de Amaleque e dos povos do leste cobriam o vale como uma nuvem de gafanhotos. Os seus camelos eram tão numerosos como os grãos de areia da praia, impossíveis de contar. Gideão se aproximou no exato momento em que um homem contava um sonho ao seu amigo. O homem disse: tive um sonho no qual um pão de cevada veio rolando para dentro do acampamento midianita. Então bateu numa tenda e ela virou, desmontando-se. Gideão ouviu o sonho que esse homem midianita teve. O amigo respondeu: o sonho só pode significar uma coisa. A espada de Gideão, filho de Joás, o israelita, Deus entregou todo o exército midianita nas mãos dele. Aí Gideão, olha lá, volta ao próximo. Quando Gideão ouviu o sonho e a sua interpretação, prostrou-se em adoração, voltou para o acampamento de Israel e gritou: levantem-se, o Senhor entregou o exército midianita em suas mãos. Aleluia, glória a Deus. Ufa! De tudo isso, precisou de tudo isso, até o sonho do inimigo ele ouviu, e a interpretação que o amigo deu, para ele poder se convencer de que já estava ganho, de que já estava feito. Será que, irmãos, que você precisa de tudo isso para se convencer de que você já é curado? Será que você precisa de tudo isso para se convencer que você já é mais que vencedor? Será que precisa de tudo isso para se convencer de que você pode todas as coisas em Cristo Jesus? Que você já é próspero, suprido? Será que precisa de tudo isso? Ou será que tudo que o Senhor já fez na minha e na sua vida não foi o suficiente ainda? Cri, 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 cri. Quantos milagres você já viveu? Quantas provisões o Senhor já entrou na sua vida? Quantas coisas poderosas e maravilhosas Ele já fez? E você ainda continua duvidando? Seja forte e corajoso para permanecer nessa posição que o Senhor já te colocou. Amém? E então Gideão pegou os seus 300, dividiu 100 de um lado, 100 do outro, 100 do outro lado, pegaram tochas, colocaram dentro de um vaso e cercaram aquele vale. Então no momento certo eles gritaram: pela espada de Deus e de Gideão! Quebraram o vaso, ergueram suas tochas e tocaram a trombeta. O povo que estava lá embaixo, que já estava atento, com medo. O povo midianita estava mais com medo do que Gideão. Gideão com medo dos midianitas, e os midianitas com mais medo ainda de Gideão, porque Deus já estava trabalhando, enquanto estava preparando Gideão, para alcançar aquilo que Deus já tinha dado. E Deus então já estava trabalhando no meio dos midianitas. E quando eles ouviram o grito, eles olharam para fora e viram as tochas. Eles saíram correndo, com medo, começaram a se bater um no outro, e acharam que era o exército inimigo, acharam que eram os do exército de Gideão, e começaram a lutar e brigar entre si, e praticamente quase todos se mataram. Só 15 mil fugiu. Se mataram todos. Gideão e os outros 300 não precisaram nem levantar a espada. Olha o livramento que Deus deu. E muitas vezes a gente com medo. Seja forte e corajoso. Mas será que vai acontecer? Mas e se eu for? Deus está falando para ir, mas será que eu vou? Será que eu não vou? Será que eu faço? Será que eu não faço? Mas e se não der certo? E se não for de Deus? E agora? Como é que eu faço? Como é que vai ser? E aí? E meu Deus, e como é que vai ser? Mas e se não der certo? Mas e se eu fizer assim e era de outro jeito? E se eu entendi errado o que Deus falou? Ai meu Deus, que desespero, que medo. Ei, ore, creia, leia a palavra,
tenha comunhão com Deus, receba o que Deus te falou e haja em cima disso. Seja forte e tenha coragem. Tem muita gente forte aqui, mas medroso. Desculpa, não sou eu que estou falando, é o Senhor que está mandando dizer. Vocês me amam? Aleluia. Vocês me amam, irmãos? Aleluia, eu também amo vocês. Por isso que eu estou falando. Tem muita gente forte, mas não tem coragem. Em contrapartida, tem muita gente corajosa, mas não tem força para fazer, não tem força para ir. Tem que equilibrar. Depois que Gideão confiou, ele assumiu, ele colocou em prática aquilo que Deus falou. Meu irmão, aí as coisas aconteceram, manifestaram. Amém? Glória a Deus. O Senhor é bom. Todo tempo Ele é bom. Deus não mente, irmãos. Ele é imutável. Nós precisamos apenas confiar nele. Deus não pode mudar. Ele não muda a sua palavra. Aquilo que Ele prometeu vai se cumprir. Se você crer, aquilo que Ele prometeu vai se cumprir. Se você crer. É só se você crer, irmãos. Hebreus, no capítulo 6, versículo 18. Vou ler aqui na versão NVI, que é a nova versão internacional. Hebreus capítulo 6, versículo 18. Diz assim, na versão NVI: a fim de que, por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Eu vou ler de novo, para ver se você entende. A fim de que, por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível, fala para o seu irmão aí, é impossível que Deus minta. Deus te prometeu algo? Tem promessas de Deus para a sua vida? Você não precisa nem dizer que sim, porque eu sei que tem. Se você é filho de Deus, tem promessas para se cumprir na sua vida. E Deus não mente. É impossível que Deus minta. Então, se não aconteceu ainda, eu acho que tem um erro de conexão. Mas pode ter certeza, o erro nunca está lá. Se tem um problema, o problema está aqui. Amém? Talvez tenha um cabo desencapado aí, a antena, tem que botar um bombril, sei lá, na ponta da antena aí, tem que regular a frequência, né? O sinal não está legal, tem que ajeitar, trocar o aparelho de lugar. Alguma coisa você tem que regular aí na sua vida, na minha vida, para poder melhorar essa frequência com Deus aí. Para a gente entender melhor, compreender melhor. Mas se está tendo um problema de comunicação, o problema não está lá. O problema está aqui. Amém? Porque é impossível que Ele minta. É impossível que Ele minta. Nós que nos refugiamos nele, sejamos. Interessante, o texto não diz que Deus fará. Não, o texto diz sejamos, ou seja, responsabilidade nossa. O que é que nós temos que ser? Firmemente encorajados, aleluia, para que nos apeguemos à esperança que nos foi proposta. Sejamos firmemente encorajados. Eu estou aqui para encorajar você. Eu estou aqui para te ajudar, a te encorajar. Sejamos firmemente encorajados. O que eu estou falando aqui é de uma forma muito firme com você, para encorajar você, para você não morrer nesse lugar, para você não ficar nesse lugar, mas para que você possa avançar nas promessas que Deus tem para você, em todas as áreas. Agora olha bem para a bolota do olho do seu irmão, mas bem lá na bolinha do olhinho dele, lá no fundinho, fala para ele assim: eu estou aqui para te encorajar, e você precisa me encorajar também. Aleluia. Isso se chama unidade. Isso se chama igreja. Sabe quando o irmão está caindo, capengando, e você chega lá no irmão: opa, cai não, irmão, estamos juntos. Eu vou encorajar você, eu vou te ajudar, nós vamos seguir junto, você não vai cair, vamos prosperar junto, irmão, bora. Aleluia. Seja forte, seja corajoso. O Senhor está falando comigo para me falar com o irmão. Então fale, não fique guardando não, mas é uma palavra muito dura. O Senhor mandou você falar? Mandou, então fale. Mas não vai olhar para a minha cara. Olha, eu prefiro que o irmão se estranhe comigo do que Deus. Então deixa ele se estranhar comigo, mas que pelo menos Deus não fique olhando para mim assim, né?
esperando lá falar. Não, Deus, não quero nem saber. Eu quero que você fale. E se você não cumprir, irmão, você vai ficar sempre no mesmo lugar. Se Deus te der um comando, não espere Ele te dar outro. Cumpra aquele primeiro. Tem gente que está querendo um monte de coisa lá na frente. Nossa, Deus quer... E não está cumprindo o que Deus deu agora. Não cumpre nem esse. Seja forte e corajoso para cumprir o que Deus já te entregou nas mãos, irmãos. Amém? Dentro da igreja. Seja forte e corajoso para cumprir a escala. Seja forte e corajoso para trabalhar na portaria, para ser diácono, para limpar os banheiros do irmão. Amém? Aleluia, glória a Deus. Amém. Vai lá, limpar o banheiro. Está tudo certo, irmão, é santo, os irmãos, é tudo santo, glória a Deus. Número 1 é santo, número 2 é santo, é os irmãos que fez. Aleluia. Vai cumprir a escala, pega a vassoura, quer pegar no cabo do microfone? Pega o cabo da vassoura primeiro. Vai limpar a igreja, vai varrer a igreja. Seja forte e corajoso para cumprir as coisas aqui da casa. Seja forte e corajoso para permanecer dentro dessa casa nos piores momentos. Desculpa o que eu vou falar. Não é para dar indireta em ninguém, mas é apenas, irmãos, assim como um pastor que tem o seu cajado na mão e quando quer corrigir as suas ovelhas, ela dá aqui no meio, que assim, ele faz assim, ó, pim! No meio da ovelha aqui, ó, pum, bate aqui, ó. É nessa hora que ele vai descobrir se é ovelha ou se é um lobo em pele de cordeiro. É quando dá a cajadada, porque a ovelha vai sair, né? O lobo vai fazer o quê? Nhau, né? Então é nessa hora que a gente descobre quem é ovelha e quem é lobo, infiltrado. Quem é lobo se ofende rapidinho, quem é ovelha recebe e aprende. Então, meus irmãos, tem pessoas que chegam e falam assim, não pastor, sabe o que é? Eu estou vindo para essa casa, porque o Senhor me mandou para cá. Aleluia, glória a Deus. O Senhor me mandou neste lugar, aleluia. Amém. Dá 6 meses, vou embora daqui, essa igreja não presta, porque o pastor é isso, porque o fulano é isso, porque o ciclano é isso, porque a igreja é isso. Mas não foi o Senhor que te mandou aqui? Vê problema em tudo. Vê dificuldade nisso, vê dificuldade naquilo, vê dificuldade nisso, porque a cadeira, porque o ar-condicionado, porque as paredes, porque isso, porque aquilo, porque o pastor, porque isso aqui, porque tem. Dá desculpa e vai embora. Seja forte e corajoso para você enfrentar situações dentro da igreja complicadas e difíceis. Porque tem irmão, estou indo embora da igreja porque o irmão não olha para minha cara. Peraí, Deus tem culpa? Que o irmão não olha para tua cara, aí você ficou chateado e foi embora? O pastor tem culpa que o irmão não olhou na tua cara? Não, porque não me colocaram na escala no dia que ia ter não sei o quê, eu queria estar nesse dia e não me colocaram, aí eu fiquei chateado, vou procurar outra igreja. Então peraí, então você não está aqui nessa casa servindo ao Senhor, você está aqui para servir o seu ego. Vocês me amam? Aleluia, glória a Deus. Você está aqui para servir a quem? E ao quê? É quando você chegar aqui e você tomar uma prensa. É você no dia seguinte, está firme e forte, porque eu sirvo aqui ao Senhor. Eu estou nessa casa porque eu sirvo ao Senhor. Ah, mas essa igreja, uma vez eu ouvi uma pessoa dizer assim, porque nessa igreja vocês não são modernos. Eu conheço igrejas que são muito mais modernas que vocês. Pô, eu estou procurando um lugar mais moderno para ir. Então, ou seja, você não está procurando Deus, está procurando modernidade. Aonde for mais moderno, você vai. Então você não está sendo guiado pelo Espírito. Você está sendo conduzido pela modernidade do local, que pode te oferecer um conforto maior, um lugar mais moderno, que se encaixa melhor com o seu padrão, com o seu estilo. E nada contra você se encaixar num lugar melhor padrão, mas não é esse tipo de coisa que você tem que ser guiado para viver, ou para frequentar, ou para servir ao Senhor, mas é sim sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. Se o Senhor tirar você de um lugar moderno, irmão, e mandar você para um lugar que não tem modernidade nenhuma, que malemar o som toca, que as caixas é tudo zoada, que as caixas de som é tudo zoado, tudo rachando, que os violão não é o violão top que você tocava, mas é um violãozinho rachadinho. E o Senhor está falando, é lá que eu quero que você serve. Onde é que está o seu coração?
Se o culto é de manhã, se o culto é de noite, se o culto é de quarta, se o culto é de quinta, se o culto é de sábado, não interessa. Você está servindo a Deus ou às circunstâncias? Eu estou aqui para servir ao Senhor, aonde Ele me colocar, aonde Ele me mandar. E você tem que ser muito forte e corajoso para estar aqui, servindo ao Senhor, do jeito que Ele falar. E através de você, trazer a modernidade que você tanto quis, trazer a melhora que você tanto quis, porque eu não sou contra nada dessas coisas, pelo contrário, eu também estou em busca delas, mas eu estou em busca em primeiro lugar, em obedecer a palavra de Deus, em cumprir os propósitos e o chamado de Deus, para a minha casa, para a minha vida, para o que o Deus tem. Esse é o propósito, e para isso tem que ser forte e corajoso, para quando o irmão brigar com você, você no dia seguinte chegar aqui, bota risada aí, irmão. Chega aí dando risada, chega não sorrindo. Tomou uma peia do pastor, mas no outro dia está aqui. Aleluia, glória a Deus, pastor. Obrigado, pastor. Por dentro está aqui, ó, é um eno. Mas por fora está aqui, ó, pastor. Servindo ao Senhor, servindo a Deus, estamos juntos. Eu não vou desistir, eu não vou sair daqui. Desse jeito. Amém? Não sei nem porque que eu fui para esse caminho. O Senhor mandou. Vocês me amam? Como o pastor Claudinho disse. Já diminuiu. Ninguém respondeu. Ser forte e corajoso, irmãos, não é ausência de problemas. Ser forte e corajoso é saber o que fazer e como se comportar no meio dos problemas. Vou repetir, ó, isso é frase de Facebook. Ser forte e corajoso não é a ausência de problemas, mas é saber se comportar no meio dos problemas, sabendo que a vitória já é sua, que o Senhor já te garantiu a vitória. Aleluia. Porque vai ter problema, irmãos. Lidar com os irmãos, lidar com as coisas, lidar com a vida. Tem que ser forte e corajoso, irmãos. Aleluia. Tem que ser forte e corajoso para não andar em pecado, para andar numa vida de santidade, para honrar o Senhor, honrar as pessoas, honrar a Deus, honrar a palavra, honrar o pastor, honrar a tua esposa, o teu esposo. Forte e corajoso para ser casado com uma só, amém? Aleluia! Ixi, aleluia, ó, minha esposa lá, ó. Conheço essa voz. Amém? Porque com uma, com duas, com três, isso é coisa de covarde, frouxo. Você é homem que não quer assumir a esposa, que quer assumir a mulher. É para não assumir, é pegar uma, pegar duas, pegar três. Covarde, frouxo. Um homem que fala para mim assim: nossa, eu catei 3 essa noite. É um Zé Ruela. É um Zé Mané. Homem que é homem está ali, ó, firme e forte, o tempo todo. Tem que honrar a esposa o tempo todo. Mulheres têm que honrar o esposo o tempo todo. Tem que cumprir o que a palavra de Deus diz o tempo todo. Aleluia. Homens, firme e forte. Não, eu vou assumir essa até o fim. Sabe por quê, irmão? Mulher é caro. Mulher é caro, irmãos. Não à toa que quando Deus deu Eva para Adão, Adão olhou e falou assim: é osso. Está escrito lá, irmãos. Ele olhou e falou: é osso. Depois vocês lêem lá. Mulher é caro, irmãos. Aí a bichinha vai passando o tempo, o homem não investe na mulher, a mulher vai dando uma caidinha, o homem também, né? A mulher vai dando uma descaída, o pneu murcho para cá. Aí o homem não investe na mulher, aí quer trocar. Não, investe na bichinha, leva ela, troca os pneus dela, vai lá, irmãos. Investe, manda encher o tanque. Manda lá, dá uma recalchutada na mulher. Deixa ela enxuta de novo. Isso que é homem. Tem que ser forte e tem que ser corajoso. É só para cabra macho. Homem casado com uma mulher só é cabra macho. Assume essa responsabilidade. Mulher, assume teu marido. Aleluia. Ai, os homens, vocês acharam que eu só ia pegar no pé de vocês? Mulheres, assume teu marido. Mulher, ame, respeite o seu marido. Seja a mulher de Provérbios. A mulher sábia edifica a casa. Então a mulher sábia sabe a hora de falar, sabe a hora de ficar quieta.
Amém, mulheres? Aleluia, tem que ser forte e corajosa. Quando o negócio vier aqui na goela, aqui, corta, segura. Tem que ser forte, corajosa. Para falar assim, ó, e falar assim: eu te amo, bênção. Aleluia, glória a Deus. Eu te amo, amor da minha vida. É o melhor homem que podia existir na face da terra. Né? É só para mulher valorosa. Aleluia, forte e corajosa. Tem que amar. E tem que cumprir os propósitos da palavra. Amém? Então, ser forte e corajoso não é a ausência de problema, mas é saber como lidar no meio dos problemas. Olha só, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8. Vou ler na versão Almeida, revista atualizada. Diz assim, 2 Coríntios 4, 8 e 9. Em tudo somos atribulados. Tem irmãos que pegam só essa parte. Aí, tá vendo, pastor? Em tudo somos atribulados. Lê tudo, infeliz. Lê tudo o versículo. Em tudo somos atribulados. Porém, o quê? Está fraco, né? Vamos de novo. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Podemos ser até atribulados, mas nunca ficaremos angustiados. O problema pode até vir, pode até bater de frente, mas eu sou forte, eu sou corajoso, e eu permaneço na posição que o Senhor me colocou, e eu não serei angustiado por esse problema, por essa situação, por essa pressão, por essas circunstâncias, que muitas vezes parece ser tão gigante. Mas eu confio na palavra. Mesmo que aos meus olhos naturais eu não consiga enxergar a solução, eu fico com a palavra. Perplexos, porém não desanimados. Desanimar? De jeito nenhum. Por quê? Porque somos fortes e corajosos. Versículo 9. Perseguidos, porém não desamparados nunca. Se tem algo que você nunca será, é desamparado. Porque a palavra do Senhor te ampara em todo canto, todas as áreas. Você pode ser perseguido, e será. Você será perseguido. Deixa eu já adiantar aqui. Você será perseguido. Mas você não será desamparado. O Senhor nunca te desampara. Por isso que Ele te deu uma igreja que te ama. Pastores e líderes que te amam. Para estar com você no que você precisar. Somos homens e mulheres que temos dificuldades, falhas, mas estamos aqui prontos a servir ao Senhor, servindo vocês. Amém? Abatidos, porém, não destruídos, nunca destruídos. Por quê? Porque nós confiamos no Senhor, que nos fez mais que vencedores. Tem gente fraca e covarde, sendo atribulado, ficando angustiado, ficando perplexa e desanimado, irmãos. Caindo nos problemas, caindo no choro. Deixando-se levar pelas circunstâncias, mas o Senhor já disse, e você é mais que vencedor. Olha o que diz lá em Romanos capítulo 8, 37, na mesma versão, ao meio da revista atualizada, diz assim: em todas estas coisas, em todas estas coisas aí, em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Boa noite, mais que vencedor. Aleluia. Todas essas coisas somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Deixa eu te contar uma história rápida, bíblica. História de Davi. Sabe Davi? Um jovem, um garoto, que estava lá na casa do seu pai, apacentando as ovelhas, cuidando das ovelhas do seu pai. Obediente, homem de Deus, servo do Senhor. Um dia apareceu na sua casa um profeta, Samuel. Jessé, o Senhor me mandou aqui, porque Ele me mandou ungir um dos seus filhos a ser o futuro rei de Israel. Aleluia. Jessé ficou muito feliz. Apresenta teus bonitão aí, os seus filhos aí. Aí passou o primeiro bombadão. A Bíblia diz que Samuel ficou impressionado. E Deus falou assim: não é esse aí não.
chegou o segundo, a mesma coisa. Também não é não. A Bíblia fala também que Samuel também ficou impressionado. O homem era forte, homem de guerra. Passou o primeiro, o segundo, o terceiro. O terceiro já... O italiano que sabe fazer as poses aí, né? Cadê o italiano? Tá treinando lá, né? Depois você fala para ele fazer para você, ele vai te mostrar como é que é. Pose de bodybuilder, né? É bodybuilder que fala, né? Não, não é esse aí também não. Mas olha, ele é habilidoso com armas, homem de guerra, serve já ao rei de Israel. Deixa eu te falar algo, irmãos. Suas habilidades, ó, pega isso. As suas habilidades não impressionam Deus. As suas habilidades, daquilo que você é bom. Você pode ser alto, forte, bonito, loiro, moreno, seja do jeito que for. Magrinho, fortinho. Toca bem, canta bem, prega bem, faz tudo bem. Suas habilidades pessoais não impressionam Deus. Talvez o pastor pode até ficar impressionado. Talvez a igreja pode até ficar impressionado. Uau, quanta sabedoria. Uau, que homem de Deus. E muitas vezes Deus está olhando e fala assim: isso aí não. Isso aí conheço bem. Esse aí, conheço bem. E às vezes, o simplesinho chega aqui, falando advogado, trabalho, falando tudo errado. Aí o Senhor fala assim: é esse aí, homem de Deus, cheio da unção, cheio do poder. O homem vem todo intelectual, nada contra, pelo contrário, eu acho que tem que estudar, tem que falar bonito mesmo. Mas isso não pode estar acima da unção. E o cara que fala trabalho, tudo errado também, ele também tem que perguntar para Deus: Deus, melhoro ou não meroio? Porque se meroiar, não consegue alcançar os que falam meroia também. Certo? Aí o que fala melhora, que fala bonito, os que falam meroia, não entendi o que ele falou. Então Deus tem estratégia para tudo, irmãos. Deus vai alcançar todos. Deus vai usar o que fala melhora, e Deus vai falar o que fala meroia. E está tudo certo. Mas o mais importante é o que está dentro. É a unção. É o tempo que ele tem com Deus. É a intimidade que ele tem com Deus. Porque tanto que fala melhora, quanto que fala meroia, pode colocar as mãos sobre você e impor as mãos, derramar a unção e batismo no Espírito Santo, cura e tudo mais. Agora, tem aqueles que é só, sabe? Só coisa linda, coisa bonita. Então, Samuel quase que caiu. Uau, esse aí? Não é esse aí não. Mas não tem mais ninguém? Tem um tiquinho lá, cuidando das ovelhas lá. Mas nem tomou banho, tá cheio de cocô de ovelha, tá fedido. Não, chama ele, nós só vamos sentar à mesa a hora que ele chegar. Olha só, Samuel já estava tratando ele como se fosse o rei. Só sentam à mesa depois que o rei chega. Ninguém vai sentar na mesa enquanto ele não chegar. Aí chega lá o Davizinho, que já tinha matado um leão e um urso, e nem era ungido ainda. Pensou? Você, quantos leões você já matou? Quantos ursos você já matou? Não precisa dizer. Ele com 16, 17 anos, sei lá, por aí, já tinha matado um leão e um urso, e nem era ungido rei ainda. Ele foi ungido rei depois. Aí ele chega, Samuel dá um pulo, Deus fala: é esse. Ele unge Davi, e a presença do Senhor, que antes estava em Saul, passa agora a estar em Davi. E anos se passaram para que ele chegasse no trono, mas no meio do caminho aí, ele vai levar comida para os seus irmãos. Lá ele se depara contra os filisteus, e dentre os filisteus está um gigante chamado Golias, quase 3 metros de altura, falando um monte de besteira. Então ele se coloca à disposição para enfrentar Golias, forte e corajoso. O exército do Deus vivo, com medo. O exército do Deus vivo, encolhidos. E agora? 40 dias, e ele estava lá, zombando do exército.
E aí, cadê o campeão de vocês? Não tem um campeão, seus covardes. E todo mundo com medo, o rei com medo. Então chega o garoto, que antes, quando não tinha unção, já tinha derrotado um leão e um urso. Imagina a cabeça de Davi, agora ungido. Ele já estava se sentindo super saiyajin. Já chegou lá. O que é esse daí? Vão deixar ele falar assim do povo de Deus? Não. Fala lá que eu vou lutar contra ele. O irmão mais velho, Eliabe, falou assim: você está maluco, rapaz? Quem mandou você vir fazer aqui? Eu bem te conheço. Você largou a ovelha dos nossos pais lá só para vir ficar olhando a guerra aqui. Ele falou: oxe, o que tenho eu contigo? O que é que eu fiz para você? Pode falar lá para Saul que eu vou. Se vocês são tudo medroso, eu vou. E ele não foi enfrentar um gigante. Ele foi enfrentar alguém que estava confrontando o exército do Deus vivo. E quando ele chega para enfrentar Golias, ele nunca chamou Golias de gigante. Ele chamou de incircunciso. Deus me entregou nas minhas mãos, te entregou nas minhas mãos. Foi isso que ele chamou. Ele nunca disse assim: esse gigante aí, o gigante, não. Porque para Davi, gigante era Deus e não Golias. A perspectiva, já falei isso antes, a perspectiva de Davi era totalmente diferente da perspectiva do povo. O povo olhava assim: meu Deus, olha o tamanho desse gigante, ele vai esmagar a gente, ele vai pegar a gente, vai moer que nem pão seco. E Davi olhando assim, balançando a pedrinha assim, falando: o tamanho dessa cabeça aí, não erro daqui de jeito nenhum esse cabeção. A perspectiva de Davi era outra, ó, e pá! No meio da testa, pedra conduzida pelo Espírito Santo. Derrubou Golias, cortou a cabeça, trouxe para Saul. Aí começou, né? As redes sociais começou a bombar de Jerusalém, Israel. Uau! Porque redes sociais sempre teve, viu, irmãos? O que nós temos agora é rede, como é que fala? Redes sociais é quando você faz socialização. Agora é rede, esqueci o nome. E aí começou a fofocaiada, né? Você viu Davi? Aí a mulherada começou lá a cantar a musiquinha para Davi. De repente Saul foi olhar o seu Instagram, 1.000 seguidores. Foi olhar o Instagram de Davi, 10.000 seguidores. Oxe, Davi tem mais seguidor que eu sou rei. Porque as mulheres estavam cantando lá: Saul matou 1.000, mas Davi matou 10.000. E Saul começou a ficar irado, coração cheio de... Mas porque Davi era forte e era corajoso. Então Saul começou a ter raiva, inveja. O espírito maligno apossou de Saul. E quando Davi, que já tinha sido nomeado para ser um dos capitães dos 100, e saiu para guerrear e voltou de uma batalha já, e chegou para se apresentar para Saul: e aí, Saul, meu rei? O rei Saul, pá, lançou uma lança sobre Davi, que se Davi não desvia, encrava ele na parede. E Davi tem que se retirar da presença de Saul. E Saul, a partir daí, então, começa, eu estou só fazendo um resumo do resumo, tá? Fazer uma perseguição sagaz contra Davi. Davi tem que fugir de cidade em cidade, para não ser alcançado por Saul, porque Saul queria matá-lo. Ele teve que ser forte e corajoso para não erguer a sua mão contra o rei. Apesar da unção não estar mais sobre Saul, mas sim sobre ele, ele não moveu um dedo contra Saul, respeitando a posição que Saul estava como rei. Davi fugiu tanto que chegou numa cidade, ele foi parar numa cidade inimiga, que quando olharam ele, falaram assim: olha ali, não é o Davi? E quando ele viu que ele estava numa cidade inimiga, sozinho, a Bíblia diz que ele se fingiu de louco. Como chegou na porta da cidade, começou... Vocês estão rindo, mas está lá, está escrito. É só vocês pegar a Bíblia, está escrito. A Bíblia diz que ele começou a arranhar a parede. Vocês riem, né? Mas está escrito, irmãos. Aí chegaram lá e falaram assim: mas o rei, esse aí é o Davi? Você é um louco. Está aí arranhando parede, mordendo língua. Não, jamais, esse aí é Davi, manda embora. Porque também ser forte e corajoso, irmãos, é também usar estratégia. O quê? Sozinho aqui? Se eu chegar e falar: eu sou Davi, o ungido do Senhor, vão me encravar na lança e na espada. Eu estou sozinho, não tenho exército, não tenho ninguém aqui nessa cidade. Os inimigos. Ele foi inteligente, se fingiu de doido.
Tiraram ele da cidade. Então ele fugiu para uma caverna chamada Caverna de Adulão. Então Davi falou assim: olha, tem ali uma caverna, vou me refugiar nessa caverna, um lugar onde não tem ninguém, onde eu vou conseguir fugir de Saul, e ele não vai me perseguir. E quando Davi entrou lá, achando que ia ficar sozinho, tinha 400 homens acocorados lá assim, ó, só esperando. E Davi falou assim: meu Deus. A família de Davi descobriu onde ele estava, foi tudo lá para lá também. Aí Davi falou: meu Deus do céu, e agora? Eu fugindo, e tem mais 400 aqui. Deus, eu estou pedindo refúgio, para o Senhor resolver o meu problema, me ajudar, e o Senhor me coloca aqui, no meio dos endividados. Quer ver o texto? Coloca para mim, por favor, 2 Samuel. Pode colocar na versão NVI. Desculpa, 1 Samuel 22. E estou acabando. 1 Samuel capítulo 22, versículo 1 diz assim: Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e a família do seu pai souberam disso, desceram até lá para encontrá-lo. Também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldade, os endividados e os descontentes. Olha o povo que se encontrou com Davi lá. Olha lá. Os que estavam com dificuldade, os endividados e os descontentes. Davi foi fugir de um problema, pedindo para Deus me ajudar ele a resolver o problema, porque Saul estava procurando matá-lo, perseguindo ele por todo lugar, e ele falou: bom, aqui eu me escondo, ninguém me acha. Tinha 400 lá. Quais eram os 400? Todos com dificuldades, tudo endividado e tudo descontente. Aí o povo, para você cuidar, Davi: mas Senhor, eu estou cheio de problema, o Senhor me manda mais problema. Sabe por quê? Porque quando você estiver passando por uma bucha, o Senhor vai pedir para você cuidar das buchas dele. E aí ele cuida das suas. Não, ninguém pegou não, vamos. Deixa para lá. Vou repetir, vai. Quando você estiver passando por uma bucha e você orar: Deus, essa bucha, eu estou passando. Aí você fala assim: o Senhor vai vir com a mão dele e vai tirar a bucha daqui e vai resolver todo o problema. O Senhor vai falar assim: tá com essa bucha, irmão? Glória a Deus, vem cá, eu vou fazer um negócio para você. Cuida dessa bucha aqui para mim. Mas Deus, mas é a minha bucha. Fica tranquilo. Cuida dessa bucha minha aqui, que a sua eu cuido para você. Aí Davi tinha uma bucha, chegou fugindo, apresentaram para ele outra bucha. Olha que bucha que ele tinha aqui. Só descontente, endividado, olha lá, e com dificuldade. O povo tudo devendo, cheio de dívida, tudo descontente, cheio de dificuldade. E Davi teve que cuidar desse povo. Davi ficou um tempão, irmãos, nessa caverna. Aí Davi falou assim: como Davi era um homem forte e corajoso, então ele falou assim: bom, quer saber? Então vou tornar esse povo aqui descontente, endividado e cheio de dificuldade, em homens como eu, fortes e corajosos. Durante todo o tempo que Davi ficou na caverna, Davi ensinou esse povo. Eram 400 homens. Davi ensinou a esse povo. Ensinou sobre Deus. Ensinou sobre tantas coisas. Ensinou sobre a arte da guerra. Ensinou tantas coisas que esses homens passaram de homens de dificuldades e endividados em descontentes de homens de valor, homens de guerra, homens valorosos. E que criaram história a ponto deles estarem na Bíblia. Quer saber quem é? A Bíblia fala desses homens. Só para você entender. Sabe, irmão, às vezes a gente está aqui na igreja, aí a gente olha, aí aparece um descontente, aí aparece um outro com dificuldade, um endividado. Aí a gente olha e fala assim: Deus, cadê os ricos? Cadê os milionários? Aí Deus está falando assim: estou mandando aí para vocês. Serão os futuros ricos, milionários, homens cheios de Deus, sem dificuldade nenhuma, e o povo mais feliz da terra.
Eu enviei para vocês aí, ó. Eles só precisam tomar posse. Eles só precisam ser fortes e corajosos e tomar posse do que eu já dei para eles, da posição que eu já coloquei eles. Aí eu fico, aleluia, glória a Deus. Último texto para a gente encerrar. O grupo de louvor quiser já subir. Alguns dos 400 que estavam na caverna de Adulão, que acabaram servindo a Davi. Esses homens começaram a servir, virou praticamente um exército de Davi. Sabe quem eram esses homens? 2 Samuel, no capítulo 23, a partir do versículo 8, vou ler na versão, a linguagem de hoje. Diz assim: são estes os nomes dos soldados famosos de Davi. Lá dos 400 que estavam lá com Davi lá, sabe, os descontentes, os endividados, esses daí. Josebe-Basebete, de Taquemone, que era o líder do grupo chamado Os Três. Com sua lança ele lutou contra 800 homens e matou todos numa batalha. Esse era um endividado, um descontente lá, ó, da caverna. Eleazar, filho de Dodô, ou de Dododa, sei lá, e neto de Aoi, era um dos famosos 3 também. Uma vez ele e Davi desafiaram os filisteus que se haviam reunido para a batalha. Os israelitas se retiraram, mas Eleazar ficou e lutou contra os filisteus, até que teve uma cãibra tão forte na mão, que não podia largar a espada. O Senhor Deus conseguiu uma grande vitória nesse dia. Depois que a batalha terminou, os israelitas voltaram até o lugar onde Eleazar estava para tirar a armadura dos mortos. O bichinho lutou tanto, que foi matando gente, deu cãibra na mão, que a mão fechou e não conseguia largar a espada. Ele lutou assim mesmo. Você duvida? Está na Bíblia. Era um dos 400 endividados, descontentes, que chegaram lá, que ninguém dava nada por eles, que quando Davi chegou, até Davi se assustou. Estava tudo lá sumido, fugindo. E Davi transformou eles, quer dizer, Deus transformou eles, através da vida de Davi, em homens fortes e corajosos. Quem mais? Em seguida vinha Samá, filho de Agé, o Erarita. Os filisteus se juntaram em Lei, onde havia plantação de ervilhas. Os israelitas fugiram dos filisteus, porém Samá ficou na plantação, defendeu e matou os filisteus. Nesse dia o Senhor conseguiu uma grande vitória. Perto do começo do tempo da colheita, 3 grupos do chamado Os 30 desceram até a caverna de Adulão, onde Davi estava, enquanto um bando de filisteus acampava no Vale dos Gigantes. Nessa época Davi se encontrava na fortaleza e um grupo de filisteus estava na cidade de Belém. Então Davi teve uma vontade e disse: como eu gostaria que alguém me trouxesse um pouco de água do poço que fica perto do portão de Belém. Aí os 3 soldados famosos passaram pelo acampamento dos filisteus, tiraram a água do poço e levaram para Davi, mas ele não bebeu daquela água, em vez disso derramou como oferta a Deus, o Senhor. Davi olhou lá no meio do exército inimigo, viu o poço, falou, só pensou, ele não falou, ele expressou, né, falou alto, nossa, que vontade de beber água daquele poço. Os 3 ouviram, os 3 entraram no exército inimigo, matando todo mundo, catou a água e trouxe só para matar a sede de Davi. E Davi falou, o quê? Eu não posso beber dessa água. E ele consagrou ao Senhor aquela água. E se você continuar esse texto aqui, vai longe, irmãos. Os versículos vai indo, vai falando desses 400 aqui. Deixa eu te dizer, seja forte, corajoso, creia. Para viver uma vida de fé, tem que ser forte e corajoso. Fica de pé, irmãos. Eu quero orar. Essa noite, apaga as luzes por gentileza. Aleluia.